Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um Milênio Espírita, resposta à razão e ao coração. Nosso convidado de hoje já foi senador constituinte, é professor, advogado, jurista, jornalista, escritor, amante de boa música, de literatura, enfim, um homem dotado de uma cultura universal e também médium, para aqueles que não o conhecem. Cid Saboia de Carvalho. Professor Cid Carvalho, seja bem-vindo. Um prazer estar aqui. Um prazer estar aqui nesse programa. Apresentação aí muito facciosa, né? Mas é isso mesmo, né? Mas vou aproveitar, já que a gente está revelando que o senhor é médium, para saber o que é mediunidade, como é que se manifesta esse fenômeno? Olha, a mediunidade é a coisa mais linda do mundo e mais importante, porque a mediunidade nos põe em comunicação com o mundo espiritual, que é o mundo superior. E então nós podemos contactar tanto com pessoas conhecidas, como com pessoas que nunca conhecemos. Mas essas pessoas, por alguma razão que não entendemos, elas nos procuram e nós devemos atendê-las. E em que sentido a gente pode afirmar que todos somos médiuns? Normalmente na doutrina explica-se, não, nós todos temos mediunidade. Porque a mediunidade, ela é muito vasta. Eu me lembro que eu recebi uma mensagem, uma época, que começava assim: todos são médiuns na palavra de Deus. Era a primeira frase de uma comunicação que nós recebemos há muitos anos. Todos são médiuns na palavra de Deus. Isso significa tudo. Quem for interpretar essa frase vai compreender. Agora, tem uns que são médiuns porque veem, outros porque ouvem. Vidência, audiência. Outros porque psicografam. Escrevem. Não é? Por exemplo, a mediunidade do Chico Xavier era muito extensa, como a do Valdo Vieira, a do grande baiano, o Divaldo Pereira Franco, né? São mediunidades amplas, né? Mas tem mediunidade restrita, não é? Meu pai era um médium extraordinário. É mesmo? Era. Meu pai era um médium extraordinário. Ele vivia em contato com a mãe dele, por exemplo, que em determinados momentos o procurava. Quando meu irmão foi morrer, com 19 anos de idade, que foi o grande trauma da vida dele, a minha avó, que morreu muito jovem, o procurou e o advertiu. E depois é que aconteceu. Então, esse seu envolvimento com o mundo espírita... É de família. Vem de uma família onde há muita mediunidade. Muita mediunidade. Quando é que você percebeu? Estou chamando você... Na hora. Eu percebi... Cid Carvalho percebeu que era médium. Eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Quando vi uma pessoa dentro da nossa casa, uma pessoa estranha, e eu via e ninguém via. Minha mãe não via, meu pai não via. Depois vieram fenômenos em que eu levitei. Uma espécie de levitação. Meu pai armava uma rede assim, em cima da cama onde eu estava, a minha mãe outra, mas eu não sei como eu era projetado dali para o alto quando era criança. E a partir de quando passou também a conhecer esses fenômenos do ponto de vista de informação? A partir dos 14 anos. Com 14 anos de idade, eu comecei a fazer reunião com o velho Almerindo, que nessa época não era o velho Almerindo, mas era um grande médium chamado Almerindo, que era amigo do meu pai. Então, o meu pai entrou numa fase muito difícil e o socorro dele foi a mediunidade.
Interessante que ele está falando aqui de uma época onde ele, aos 7 anos, já divisava o fenômeno, o pai já tinha. E naquela época devia haver preconceito em relação ao fenômeno. Total. Ninguém aceitava. Parecia coisa do diabo, macumba, trabalho feito, essas coisas. A minha avó, por exemplo, tinha uma rejeição enorme. Dona Francisca Viriato Saboia, viúva do Eduardo Saboia, da padaria espiritual. Era uma mulher inteligentíssima, mas ela não aceitava nem falar dos mortos. Quando eu dizia, vovó, o meu avô, em 1907, recebeu um livro de fulano, do Bilac, por exemplo, e tal, como era a relação dele com o Bilac. Não falemos dos mortos. Não aceitava falar dos mortos. Mas ela perdeu um filho muito jovem, que era capitão do Exército, chamado José Tomé Viriato Saboia. E quando ele morreu, tuberculoso, não havia um retrato que pudesse ser aproveitado. Então, ela tinha um pequeno retrato dele, digamos, um retrato pequeno, sem grandes... um retrato assim, de documento, e mandou fazer um quadro que era o rosto dele e um corpo pintado pelo Pedro Américo, que era um grande pintor, o Pedro Américo, que era um pintor aqui da região. Então ela fez um retrato e as pessoas supersticiosas diziam, Mimosa, que era como ela era chamada, Mimosa, isso não serve não, isso não é o Zé Tomé, ele não vai gostar disso. Aí o meu pai dizia para ela que ela tirasse aquele retrato, porque não era bom e tal, mas ela não aceitava. Quando um dia ela estava dormindo e ouviu um barulho, de manhã ela foi olhar, o retrato tinha saído do prego, estava emborcado no sofá com o cordão que o sustentava decepado como se fosse uma navalha. Aí ela botou outro cordão e botou o retrato no lugar. No dia seguinte, outra vez o retrato teve o cordão cortado e ficou emborcado no sofá. Interessante. Interessante, Fenômenos, né? Um fenômeno físico, né? Aí minha tia contemporizou, não sei qual foi a solução, não me lembro mais. Não sei o que foi feito desse retrato, mas não sei mais onde ele está. Mas era um retrato inadequado. Interessante que ele está falando aqui de um tempo dos preconceitos. Preconceito que ainda hoje, estamos em 2015. Ainda há. Ainda? Por quê? Você dizer que é médium, as pessoas têm também uma... Eu vim até falando com o parente. Produtor do programa. As pessoas assim, não devemos aceitar isso, não. Eu não aceito, eu não acredito. Mas isso é a maior burrice do mundo. Porque a mediunidade está presente em todas as grandes pinturas. Ninguém pintaria La Gioconda sem mediunidade. Não é? Nada. Nos grandes escritos. Em Camões. Camões, né? A mediunidade está nos sonetos de Camões. Está na poesia de Castro Alves, que é uma poesia que ele não podia fazer. Dante, com a idade que ele provavelmente, tinha. O Dante. E Shakespeare. Não é? Então, a mediunidade está presente a tudo. Aquela perfeição do Bilac, aquilo era mediúnico. Que Chico, ao transpor também o Bilac, transpor do além, continuou a transitar com uma similitude, claro que do Bilac. Então, a gente está conversando aqui. Qual é o objetivo prático da mediunidade? O senhor falou que é de manter uma relação intermúndio, mas deve ter uma praticidade também em relação aos vivos. Tem um sentido filosófico, orientativo, científico. Muita coisa que se sabe é pela mediunidade. Notadamente, a mediunidade intuitiva dos grandes cientistas. Não existiria Newton sem mediunidade, nem Einstein,
que pensava que era materialista. Até que um dia os estudantes o acossaram, mas e essa sua inteligência privilegiada, essas fórmulas, essas teorias tão próximas de Deus? Aí ele meditou e quis recusar, mas disse, bom, eu acho que Deus está um pouquinho adiante de mim. Nós estamos conversando com o professor Cid Carvalho, fazendo revelações assim, curiosíssimas, da sua realidade e do conhecimento. Ele tem um conhecimento. A literatura espírita é uma das coisas mais lindas do mundo. As obras do Rochester, que são mais de 100, as obras do Emmanuel, do André Luiz, e dessa mulher extraordinária, Ivone do Amaral Pereira, que ela psicografou, sabe quem? Camilo Castelo Branco, que era um mau caráter terrível. E em vida era um tremendo mau caráter. A gente estava ainda há pouco, antes de entrar no ar o programa, conversando também sobre essa coisa de mudança de postura, de repente a vida dá oportunidade para que se mude a postura e o perfil de quem tem um lado muitas vezes amargo para um outro lado. Eu tive um cidadão amigo meu, que eu não vou revelar o nome aqui, que era meu colega de repartição, era o legalista mais cruel que você podia encontrar, ao ponto de não entregar um remédio a uma pessoa com grave doença, porque 2 ou 3 dólares estavam além do preço permitido em lei para não haver a cobrança de impostos, para haver a isenção. E este homem, que falava 2 línguas ou 3, deu-se a estudar línguas, filosofia e entrou na espiritualidade. Também. Morreu outra pessoa, Dulce, a mulher dele dizia, venha conversar com o meu marido, você nem vai conhecê-lo. Ele passou a morar no Rio de Janeiro e, mediante o conhecimento, a cultura, ele se transformou inteiramente. Uma pergunta que se faz muito é quais são as dificuldades que um médium tem, por exemplo, que a pessoa encontra no exercício da mediunidade? A primeira coisa, tem que ter muito apoio energético, não é? Por exemplo, eu perto da minha mãe, eu era uma pessoa extraordinária. Quando minha mãe morreu, aquele apoio mediúnico como se a desapareceu. A voltagem mediúnica diminuísse. E o meu pai dizia, olha, não fique à noite perto da sua mãe, porque atraía os fenômenos. Era impressionante o que havia de fenômeno, por causa da proximidade com a minha mãe, Dona Margarida Saboia de Carvalho. Um político eu estou lhe interrompendo para aproveitar isso, um político importante como foi, como é ainda, no tempo do Senado. Eu me lembro de que político na Casa Branca, o próprio Lincoln, tinha reuniões mediúnicas que ele realizava, porque ele era um adepto do espiritualismo. Todos os grandes homens, às vezes secretamente, se socorrem da mediunidade. Pois é. Na sua atividade política também havia, por exemplo, intuições que pudessem favorecer naquele momento da Constituinte? Demais. Quando eu enfrentei algumas questões na Constituinte, que eu não devia abrir mão, eu recebia aquele apelo mediúnico, aquela força que me... insista. Para que não mudasse. Não pode abandonar essa causa. Eu tinha essa orientação. Em alguns pontos, como, por exemplo, sobre deficiente físico. Que foi um dos pilares assim, maiores da sua luta também, foi, a defesa. A luta pelo deficiente físico. Hoje eu vou, por exemplo, ao banco da universidade e vejo aquela multidão de gente humilde. Ou é o próprio funcionário pelo qual eu lutei para ele não ser demitido,
para ele ser estabilizado, ou já é a viúva ou o filho, uma filha, que está lá recebendo dinheiro. Nem sabem que eu estou ali e que eles estão ali porque eu fui senador. Porque se eu não tivesse sido, eles não estavam. O Collor teria demitido, quando assumiu o governo, teria demitido a todos. É verdade. Como é que o senhor, que a gente sabe que uma mensagem é autêntica de um espírito X. Estou falando de X, não é, para quem é espírita, não é Humberto de Campos, não. De um espírito, qualquer um espírito. Eu já recebi muita mensagem de quem, por de exemplo? Humberto de Campos. Humberto de Campos. Sim. Uhum. E de outro mais. Mas o que é mais impressionante é a força com que vem e o domínio. Há uma hora específica, numa hora de evangelho, ou no momento que de repente você está num local e de repente vem um poema e rapidamente escreve? Em outros tempos, eu era assaltado por acontecimentos mediúnicos, mas com a idade eu fiquei mais limitado a uma reunião de apoio com pessoas apoiando, fazendo prece, com o estudo do Evangelho, aquilo tudo muito bem preparado para não ter dúvida da manifestação. Porque então, há espíritos que se aproximam e que não são bem intencionados, né? Já houve algum caso assim que lhe surpreendesse? No júri. No júri? No júri. Fazendo júri. Fazendo... A defesa. Uma vez eu estava fazendo um júri, aí entrou numa argumentação que seria muito desumana, muito perversa. E eu me emociono, mas eu vou lhe dizer, o espírito de minha mãe se aproximou de mim e disse, meu filho, modere. Foi. Eu acusando violentamente. Horrível. A mediunidade servindo também para que aí eu tive que um controle, né? Que atenuar, notadamente nos adjetivos, na qualificação dos momentos. É duro. Essa é uma face que eu acompanho o Cid Carvalho desde que eu era pequeno, no interior do estado. Ele, um homem de rádio de sucesso enorme, seja no rádio, na televisão, na imprensa. Falou ainda há pouco aqui da questão da área jurídica, onde ele também é de renome. E esse lado, assim, a gente não tinha a oportunidade de conhecê-lo. Os espíritos, por exemplo, fazer essa pergunta aqui, podem deixar fluidos deletérios nos médiuns, como aí o senhor estava explicando aqui, desse momento do júri. E aquilo chega a ser como se fosse um processo de obsessão. É uma descarga elétrica. Uhum. É uma descarga elétrica. Chega aquilo e vem aquela voz, aquele pensamento forte, não é? Aquela coisa, e você tem que... Você vai impactado. Então, se é de um bom espírito, logo passa. Então, é necessário, então, a um médium que ele se aplique ao conhecimento do fenômeno. Tem que conhecer e que está vigilante. Vigilante, porque isso você pode ser deslocado da ambiência em que você está, não é? Para uma outra ambiência ambiental, e isso é perigoso. Interessante. Até no tempo, não é? No tempo, né? É muito violento isso. Interessante que, como espírita, como médium, mesmo num tempo difícil, muito mais do que hoje, mas o professor Cid sempre circulou entre todos os nomes de religiões mais diversas. Não é? O seu trabalho como jornalista, seu trabalho no rádio também, nunca se fechou, nunca se prendeu uma denominação religiosa. Não. Porque nós, o verdadeiro espírita, ele, acima de tudo, ele é fraterno.
E ele é plural. É plural, não fraterno, é plural, é condescendente, é humilde, não é? A nossa, minha e sua também, né? Nós somos humildes. Nós não temos arroubos. E nós não queremos impor nada a ninguém. Nós queremos viver a nossa fé. Isso é que é importante. O senhor se reúne toda segunda-feira, toda semana no Evangelho no Lar. Suas reuniões eu nunca tive a oportunidade de participar. Mas vá um dia. Vou. E sempre ouço falar da riqueza das informações, das lições morais que são traduzidas nelas. Elas são abertas a pequeno grupo? É um grupo. Nós não proibimos ninguém de ir. Quem vai, nós recebemos. É porque é na sua própria residência. Na minha própria residência. Mas não pode ser uma coisa muito aberta, porque não há nem espaço. Né? Nessas reuniões, quem já se comunicou? Além de já citados aqui. Nós temos tido uma comunicação muito repetida de um espírito de um médico português que veio para o Brasil, Antônio Marques Novaes Araújo. Ele editou 2 livros, um de medicina geral, sobre conduta médica, esse nunca foi editado, e um de psicologia espírita. Que é o título, inclusive, do livro. Psicologia Espírita. Psicologia Espírita é o nome do livro. E o outro era Medicina... Depois o senhor mas não me lembro. Mas ele ensina, por exemplo, que cada doença gera um aspecto personal. Cada doente, de acordo com a doença, tem uma personalidade atinente a ela. É o que a própria psicologia moderna fala hoje, né? Por exemplo, um tuberculoso, ele inconscientemente queria contaminar alguém. Inconscientemente. Isso é verdade, foi verificado durante a expansão da AIDS. Alguém o que era contaminado queria também... também... Exatamente. Então ele ditou esse livro e eu não sei o que foi feito dele. Você não tem mais os originais? Não. Foi publicado, não? Não foi publicado. Ficou com um médico que morreu, Dr. Larico Leite. Eu devo ter algumas gravações da mensagem dele. Outro espírito também muito controvertido, um homem muito conhecido em Portugal e no Brasil, mas que hoje é esquecido, Albino Forjais de Sampaio. Esse vive lutando, porque ele escreveu obras perigosas que causaram suicídio. Ele traduziu Dores do Mundo, de Schopenhauer. E, por isso, ele teve muita dificuldade espiritual. Então, ele já se aproximou muito de mim lá, do nosso grupo, querendo se manifestar. Também. Mas o mundo espiritual ainda não permite. Há um controle. Agora, interessante. Ele escreveu palavras cínicas, ele negou a existência de Deus, ele criou livros altamente pessimistas, que repercutiram muito em Portugal e no Brasil, mas gerando dramas humanos. Dá oportunidade para a gente conversar com o telespectador, no sentido de que, nessas ocasiões, a mediunidade serve também para doutrinar. Vou utilizar essa palavra que eu não gosto muito não, mas para doutrinar, para orientar esses espíritos, no sentido de que eles possam mudar esse e trabalhar mais, se aperfeiçoar mais. O Albino, ele tenta agora, a mensagem dele é tão autêntica que ela é reconhecida de imediato onde chega. Não precisa nem ter assinatura. O pessoal sabe que é dele. Quem o conhece sabe que é dele. Esse material todo você tem em casa, guardado também? Deve ter um material expressivo. Quem guarda é o parente, né? É o parente. É o parente é que cuida disso, né? O parente é que grava isso.
Mas o albino é angustiante você ouvi-lo. Então, quando ele chega, de imediato você sabe que é ele. Com 1 minuto, todo mundo sabe que é ele. Professor, agora nós começamos falando sobre a mudança de comportamento, a postura de pessoas diante de situações adversas. Há espíritos que passam da vida física para outro lado e persistem ainda naquele tipo de ranzinhos. Não evoluem de imediato, né? Uhum. Persistem em fazer o mal, em orientar mal, em equivocar, em enganar. Daí porque os médiums devem ser muito vigilantes. Seu pai, Jada de Carvalho, manifestou-se, mandou algum dos poemas que... Ainda não. Ainda não. Não, porque ele dizia, 2 dias antes de morrer, ele me chamou lá para me comunicar. Olha, meu filho, eu quero lhe entregar algumas causas minhas, coisas que eu defendo, a reforma agrária. Você agora vai ter chance. Eu não era senador ainda, mas logo depois me elegeria. Ele morreu em 85, eu me elegi em 86. Então ele me entregou a reforma agrária, ele me entregou a defesa da língua portuguesa, ele me entregou uma série de causas da literatura cearense, coisa que ele se preocupava com a memória de determinados escritores, e me pediu, cuide disso, porque quando eu morrer, eu vou para longe. Eu não vou ficar aqui. Eu vou para muito longe, eu vou viajar. Ele lia muito sobre isso, né? Então ele dizia que, ao desencarnar, ele se ausentaria de imediato. Pois é, a gente sabe que alguns espíritos entram ficam aqui. Ou ficam aqui, ou então em dimensões que são mais distanciadas do conhecimento humano. A gente está já chegando ao final, mas foi tão bom. Ainda temos o quê? 4 minutos? Opa, temos 4 minutos para ouvir do professor com relação a algum espírito, através das suas comunicações, tem manifestado preocupação com o destino do planeta? Tem. Isso, em certa época, foi muito comum, notadamente no campo da medicina, no campo da psiquiatria. Recentemente, nós recebemos uma mensagem muito importante de um médico famoso, a família dele toda ainda está aí, eu vou me abster do nome, um médico psiquiatra que era de um conhecimento profundo, mas que, assim mesmo, cometeu graves erros, como todos os médicos psiquiatras cometiam, com choque elétrico, com injeções violentas, o cárcere para o doente mental, os hospitais de doenças mentais. Então, ele manifestou muita preocupação com uma nova psiquiatria, sob outro ponto de vista muito diferente, mas se aproximando bastante de uma área que não é médica, uma área religiosa e psicológica. Interessante, uma área religiosa terapêutica, né? Que possa realmente ajudar as pessoas. Né? E inclusive, fugir àquela característica dos hospitais, que os modelos que a gente teve durante muito anos. Tempo, né? Uma coisa cesseante, uma pessoa eternamente submetida a uma dominação química. Né? E ainda hoje também persiste em alguns... persiste, mas há uma nova mentalidade. E ele vem se manifestando há muitos anos, há pelo menos 30 anos. Trabalhando nesse sentido. Esse perfil. De mudar o perfil da psiquiatria. Então, no mundo espiritual, há muita preocupação no convívio das pessoas sadias, o convívio social com os doentes que vão viver longo tempo doentes. Não vão morrer de imediato. Há também uma grande preocupação para com essas pessoas que são doentes, mas que convivem com a doença e vivem.
essa sua convivência com a doutrina, essa sua mediunidade, esse seu importante trabalho social, político e na área também jurídica e jornalística, tem demonstrado também uma visão muito otimista sobre o futuro do país? Eu acho que o Brasil, pelo que se depreende de todas as crises, de tudo que nós passamos, eu tenho a impressão nítida de que o mundo espiritual está cuidando de nós. Por exemplo, nas últimas horas eu senti, assim como que uma coisa cósmica, alguma coisa está protegendo o Brasil diante de um clima muito difícil, de uma situação muito difícil, mas de repente as pessoas passam a ter um outro tipo de atitude onde se vislumbra a luz. Que bom. Estou sem tempo, mas olha, foi magnífica a presença do grande mestre. Fui aluno dele, sou aluno dele ainda. Quem é que deixa de ser aluno de Cid Carvalho? É, para todo sempre. Muito obrigado pela sua presença aqui. Que Deus lhe abençoe sempre. Pronto, graças a Deus estivemos juntos, né? É um prazer estar com você, um dos comunicadores mais nobres que eu conheço. Ele ainda é bondoso.